Sou Viviane Souza, repórter de SM Digital, e nós vamos falar sobre planejamento tributário. Optar pelo regime tributário mais adequado às características da empresa garante benefícios como a redução de gastos com o fisco. Mas para acertar na escolha, é preciso fazer o planejamento tributário. Essa medida mostra as possíveis adequações administrativas, fiscais e até mesmo estruturais que uma empresa pode adotar. A ideia é enquadrá-la em um dos 3 regimes disponíveis hoje: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Marcos Pagliaro, advogado tributarista. Olá, Marcos, como vai? Eu vou bem, Viviane. Muito agradecido pela presença de vocês aqui. Marcos, quais os riscos de escolher um regime tributário baseado apenas no faturamento anual da empresa? O risco de escolher o regime tributário baseado apenas no faturamento é o risco de errar o regime tributário adequado e pagar impostos e tributos de forma inadequada. Ou seja, você pode até chegar ao momento de pagar tributo quando, se você tivesse optado por um outro regime, não teria pago absolutamente nada. Então, a forma adequada de se escolher um regime tributário é planejando, verificando exatamente não só o faturamento, mas a margem de lucro, despesa, a forma de depreciação de bens, tipo de atividade que você exerce, que outras formas você pode optar por regimes tributários, dessa forma ter a menor carga tributária possível. O planejamento tributário ainda é pouco adotado. Por quê? O planejamento tributário vem a cada dia crescendo porque as empresas estão saindo da informalidade, né? Muitos empresários ainda viviam e vivem ainda na informalidade, mas com todos esses métodos atuais de fiscalização e de controle das empresas, obrigando as empresas a migrarem para um regime tributário correto. E para isso ele precisa planejar, porque se ele optar pelo regime equivocado, ele vai pagar imposto, sem sombra de dúvida, vai pagar imposto indevidamente. Você pode nos dar exemplos de como fazer esse planejamento? Planejando a margem de lucro. Eu vou dar um exemplo simples disso. É você gerar, o dono do supermercado, por exemplo, é dono do próprio imóvel em que loca para o supermercado. E não tem locação. Isso é muito comum, muito claro eu ver isso. O dono do supermercado é dono do imóvel, o supermercado trabalha, tem o lucro dele, paga os impostos e acabou. Quando, na verdade, se ele for optante pelo lucro real, por exemplo, ele pode ter uma empresa que é dona desse imóvel, que loca o imóvel para o supermercado, gera uma despesa, nessa despesa ele ganha 34%, mais crédito, PIS, COFINS, tem um ganho fiscal muito considerável. Da mesma forma, no mesmo exemplo que tem, por exemplo, com o imóvel onde está sediado o supermercado, posso dar como exemplo os equipamentos dos supermercados, os refrigeradores, maquinário de cortar frios, maquinário de prateleira de supermercado. Tudo isso você pode usar através de uma outra empresa como título de locação e gerar uma despesa tributária de forma absolutamente legal. Marcos, nos fale mais sobre as vantagens desse planejamento. A vantagem do planejamento tributário, em primeiro lugar, obviamente, é diminuir a tributação e economizar dinheiro. A outra vantagem do planejamento tributário é que você consegue se organizar. Com o planejamento tributário você passa a ter mais controle, você passa a ter empresa na sua mão e consegue planejar não só para esse ano, para anos futuros. E uma outra vantagem que é muito importante nos dias atuais é que, fazendo o planejamento tributário, ao mesmo tempo você consegue fazer um planejamento de proteção do patrimônio e um planejamento sucessório. As famílias devem pensar nisso e o planejamento tributário é uma forma de você já colocar isso em prática já. Marcos, muito obrigada por ter recebido a equipe de SM Digital. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês.